Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje conversando sobre um assunto de extrema importância que precisa de muito cuidado. Estamos falando sobre os tratamentos dos pacientes oncológicos durante esta pandemia. A gente observa em muitas cidades brasileiras e inclusive também, segundo uma pesquisa da Fiocruz, que vem aumentando o número de óbitos dentro de casa de pacientes oncológicos que estão sem tratamento, que estiveram sem tratamento durante os meses de abril e maio. E a gente está falando sobre essa realidade aqui na nossa região, como é que ficou essa realidade aqui na nossa região. A doutora Mariana trouxe um pouco dessa vivência para a gente no primeiro bloco. E agora, no segundo bloco, doutora Mariana, eu queria puxar de ti também um pouco da realidade do outro lado. A gente falou muito sobre o paciente oncológico que está com medo, né, de contrair o coronavírus, mas a gente sabe que, infelizmente, o coronavírus também é uma realidade, né, que está muito presente. E aí, como é que fica o cuidado desse paciente quando ele pega o coronavírus, quando ele adquire a Covid-19? O que é que muda no tratamento desse paciente? Então, primeiro, existiram aqueles sintomas de alarme, né, que foram tão difundidos aí na mídia. Se você tivesse febre, tomasse analgésico antitérmico e ficasse em casa. Quando o paciente está em tratamento oncológico, é de extrema importância, se ele tiver febre, que ele procure o pronto-socorro, que ele não espere. Porque é um sinal de maior gravidade. Esse paciente precisa fazer exames complementares para a gente saber se precisa de internação, e isso só pode ser feito se procurar realmente um pronto-socorro. A outra coisa é que durante as visitas hospitalares ou seus tratamentos é necessário o uso de máscaras. Na verdade, todo mundo tem que usar máscara, né? E agora, paciente oncológico mais ainda. E esse uso de máscaras tem que ser fiel, tem que ser regular. Saiu da sua casa, você tem que estar de máscara. A outra coisa é não colocar as mãos no rosto. Eu vejo, às vezes, o paciente está dentro do consultório, está com a máscara, está com álcool em gel na mão, mas está lá, pega em alguma coisa e pega no rosto. Isso é algo que a gente tem que estar se policiando. Tanto o paciente quanto até eu mesma. A gente tem que ter esse cuidado. Evitar o contato físico com outras pessoas quando você sai de casa. Inclusive, eu tinha falado no outro bloco, evitar o contato até com parentes mesmo, que não estejam isolados, porque isso pode oferecer um risco durante esse tratamento. E os sintomas do coronavírus durante o tratamento quimioterápico, o paciente oncológico, eles podem ser atípicos. Então, assim, nem sempre vai ser aquela coisa da tosse, da febre. Pode se manifestar com sintomas de diarreia, por exemplo. Então, é de extrema importância o acompanhamento com o seu oncologista. Isso também pode ser confundido com sintomas do próprio tratamento? Pode ser confundido. Então, como é que eu descarto isso? Conversando com o seu oncologista e mantendo o tratamento regular. Se eu tenho um contato com um oncologista regular, se eu tenho aquele acompanhamento certinho, vai ficar muito mais fácil ser tratado. Então, já existiram, obviamente, pacientes oncológicos que foram contaminados pelo Covid, porém, conseguiram se tratar do corona e depois manter o tratamento oncológico. Isso existe também. Apesar de ser de risco, não é um diagnóstico de fatalidade. É algo que pode trazer maior gravidade, obviamente. Tá? A outra coisa é evitar que procure o pronto-socorro por qualquer coisa. Às vezes o paciente está precisando de uma renovação de receita, não voltou na consulta médica com regularidade, e aí vai para fazer essa renovação. Então, tem que evitar. Então, o máximo que puder evitar sair de casa é melhor. Evita-se, né? A senhora falou um ponto importante. Tratamento clínico mesmo. Se já para o tratamento. A senhora falou um ponto importante porque realmente na mídia mesmo como um todo, né, desde março que se fala muito, se tem sintomas leves, fique em casa, se sentir falta de ar, procure um atendimento especializado. Mas isso não se aplica a um paciente oncológico, né? O paciente oncológico precisa realmente estar atento a todos os traços, né? A senhora falou aí da importância da febre, então é um fator importante.
para o paciente oncológico. Ele não pode esperar a falta de ar chegar para buscar um tratamento especializado contra o coronavírus. Isso. Eu sempre falo para os meus pacientes que estão em tratamento oncológico, seja imunoterapia, quimioterapia, enfim, se ele está com a temperatura acima de 37,8, ele não dá para esperar por dias seguintes para procurar o serviço de saúde. Ele precisa pelo menos fazer exame laboratorial básico para a gente excluir algo mais grave. Então, realmente esses sinais de alarme não se aplicam com uma população comum. A gente vai ter que ficar um pouco mais alerta e ter uma comunicação melhor e mais de perto do paciente oncológico como um todo. Doutora Mariane, o que é que faz? O que é que o médico ele pode fazer alguma coisa para trazer esse paciente para mais perto? Aquele paciente que abandonou o tratamento, aquele paciente que deixou de ir às consultas, que perdeu mais o contato com o médico. Há algo que pode ser feito para tentar trazer de volta esses pacientes? Os médicos também pensam nessas soluções? Então, a gente tem feito as campanhas que tem se falado, né, para retornar realmente a essas consultas. A campanha O Câncer Não Espera está sendo difundida no Brasil inteiro. E é importante primeiro marcar uma consulta para definir até onde a gente parou, para a gente prosseguir. Se precisa fazer exames, se vai retornar ao tratamento de imediato, ou se dá para esperar um pouco com relação aos exames. Isso tudo é de caso a caso. Não dá para definir algo padrão para todo mundo, porque o paciente oncológico ele é único. Então, não dá muito para... particular, né? Muito Cada um particular. deles. Isso. A coisa muda conforme o tipo de câncer e também conforme a pessoa. O tratamento ele é totalmente individualizado. Não dá para colocar todo mundo no mesmo barco, patamar. né? Com certeza. Isso. E assim, gente, eu percebo, já conversei com algumas pessoas que enfrentam a batalha do câncer, inclusive um colega também que passa por isso e contraiu a Covid-19. Claro que vem o medo, né, doutora? Mas eu acho que é importante também a gente falar de casos bem-sucedidos, né? Porque eu acho que para os grupos de risco, não que as outras pessoas também, a gente observa que aconteceram óbitos praticamente inexplicáveis de pessoas completamente saudáveis, né, de jovens saudáveis, mas acabaram morrendo também da Covid-19, porque essa doença ela ainda é muito misteriosa, né? A gente não conhece ela a fundo, então ela ainda prega muitas peças, né, na ciência. E eu achei interessante que é importante a gente falar dos casos bem-sucedidos, de pessoas que conseguem, mesmo enfrentando o câncer, que conseguem superar o coronavírus quando, se por acaso, porventura, ele chega, né? Eu acho que é muito difícil para esses pacientes estarem escutando toda hora que eles são pacientes de risco, não é? Você observa o mundo inteiro vivenciando uma pandemia, que por si só já é uma situação que gera muita tensão, né, para todo mundo. Então, você está toda hora, como o idoso, por exemplo, o idoso está toda hora ouvindo que ele é o grupo de risco dessa doença tão perigosa que a gente observa, que o paciente oncológico, que o diabético, o hipertenso, o cardíaco, enfim, é muito triste, é muito duro para essas pessoas estarem toda hora ouvindo isso, ouvindo que são do grupo de risco. Porém, a gente observa que muitas dessas pessoas também do grupo de risco, elas conseguem sobreviver, elas conseguem vencer a Covid-19. Queria que a senhora desse uma palavra enquanto profissional que está muito perto desses casos, né? Acho que a senhora falando tem uma força diferenciada, porque acho que os seus olhos já viram casos bem-sucedidos, né? Então, é importante a gente olhar para esses casos. Então, tudo tem fim, né? Tudo vai acabar em relação até mesmo esse pânico inteiro. Nada é para sempre. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Apesar dessa situação inteira gerar pânico e a gente, caramba, quando é que isso vai acabar? Isso vem na mente de todo mundo, mas vai ter fim. Alguma hora vai parar. Então, enquanto isso, a gente vai ter que
ter algumas medidas para preservar nossa saúde mental também. Então, o que é que eu tenho pedido para os pacientes que estão mais ansiosos, mais chorosos? Isso tem acontecido com muita frequência dentro do consultório. Façam atividades em que você se sinta mais confortável. Por exemplo, eu gostava muito de costurar e não faço isso mais. Aproveitar essa oportunidade para isso. Às vezes é uma ligação de vídeo para os seus familiares, para os seus amigos, para a gente se manter mais perto. Também estou enfrentando o problema de estar longe da minha família, acho que todo mundo está enfrentando isso, né? E aí a gente vai se redescobrindo também. É uma fase complicada, difícil, inegável, mas que a gente precisa se reencontrar e se redescobrir. Então, não adianta a gente focar só no que está ruim ou só nas tragédias e nas notícias ruins. Acho que a gente tem que lembrar também quais são as flores no meio desse deserto inteiro aí que é onde estamos, né? Porque, como você falou, é uma doença que toda hora vai mudando as notícias. Por exemplo, lá no começo, a OMS pediu que não colocasse máscara, porque aumentaria o risco de contaminar as pessoas. Aí depois todo mundo coloca máscara. Então, às vezes, nesse território de Covid, as coisas realmente não estão certas, mas está todo mundo tentando encontrar a melhor maneira para a gente se restabelecer. Então, é importante que a gente foque na nossa saúde mental, pratique exercício físico, se alimente bem. Então, não dá para esquecer do autocuidado. Autocompaixão, porque se a gente observa tanto o mundo afora, o que está ao redor, a gente esquece um pouco da gente. Então, é sobrevivência mental também. E o paciente oncológico ele tem que focar nisso, porque não dá para tratar só o físico e a gente esquecer da parte da mente, que é uma coisa tão importante e às vezes é quem comanda todo o resto para a gente prosseguir. Você vê que a gente tem uma doença física, o paciente está tão em pânico que por causa da mente a gente não consegue tratar o resto. Então, é de extrema importância que esse cuidado ele seja retomado e não seja esquecido. Pois é, quando a gente acaba deixando que a mente, que os devaneios da mente acabem tomando conta, o problema é potencializado, né? E acho que neste momento nós já estamos com muitas dificuldades, muitas barreiras para enfrentar. Então, realmente é preciso focar bastante na saúde mental, no equilíbrio emocional, né? Tanto do paciente, né, com o paciente oncológico, desses cuidadores também e demais grupos de risco. É importante realmente a gente tentar não aumentar esses problemas, porque nós já enfrentamos grandes barreiras nesses últimos 4 meses, né? É verdade. E outra coisa que as pessoas esquecem é fortalecer a espiritualidade. Não tem nada a ver com religião, a gente fala espiritualidade. Seja lá qual Isso for faz a diferença, doutora, crença, para o faz paciente total também. diferença. Inclusive, existem inúmeros estudos na parte do câncer em relação à espiritualidade, e eu tenho certeza que vai surgir muita coisa aí com relação à Covid e essa outra área. Então, espiritualidade, cuidar da mente, cuidar da parte física também, nutricional e não deixar seu tratamento oncológico, porque é de fundamental importância para que a gente não tenha um problema mais na frente ou até o que já foi, não dá para a gente realmente corrigir, mas a gente pode mudar o nosso futuro e o nosso presente. Pois é, com certeza. Doutora Mariane, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, menina. Eu imagino aí a sua correria de ter que parar um pouquinho, né? Um momento que está tão difícil, com tanto paciente para atender, precisando de atenção, mas mesmo assim você conseguiu um tempinho para fazer esse apelo, conscientizar as pessoas de casa da importância, né, desse cuidado, de cuidar do paciente oncológico durante esta pandemia. Então, muito obrigada pelo seu comprometimento com os seus pacientes e com a população como um todo. Eu que agradeço, obrigada pelo espaço, obrigada pela... de certa forma, é uma conversa que se torna uma campanha também para a gente conseguir cuidar melhor dos nossos pacientes. E foi realmente um prazer conversar com vocês. E estou disponível para qualquer dúvida, esclarecimento e o que eu puder ajudar.
Pois é, vou querer conversar contigo depois dessa pandemia para ouvir. Acredito que você vai ouvir relatos incríveis, né? De fé, Sim. de cura, de superação. Acredito que você vai ouvir realmente histórias lindas e a gente vai querer, se possível, querer ouvir uma delas. Amém. Se Deus quiser, veremos sim. Com Um certeza. prazer. Obrigada mais uma vez, doutora Mariane. E Obrigada. a você de casa, muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui conosco, certo? A sua dedicação, por estar assistindo ao programa Viva Saúde. Lembre-se sempre, a gente está aqui por você, pela saúde da sua família, pela sua saúde. Queremos sim que você se cuide bem, queremos sim que você cuide da sua família da melhor forma possível. E neste momento que ainda estamos precisando ficar em casa, mais que nunca, precisamos sim ter atenção à nossa saúde e à saúde das pessoas que amamos. Um beijo muito grande a você e a gente se encontra no próximo programa. Até breve!